Bora lá então resolver a questão de número 2 do ESA de 2024. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, não deixa de se inscrever, curtir o vídeo, comentar, tirar suas dúvidas e tudo que mais for possível aí, beleza? Lembrando que a questão 2 é uma questão de geometria plana, uma questão tranquila, digamos assim, mas que tinha uma pegadinha aí que, pelo que eu acabei pesquisando a prova, uma galera aí caiu nessa pegadinha. Então tem que prestar muita atenção. E a minha dica aí para essa questão, gente, é sempre quando finalizar a resolução, você voltar para a pergunta e ver se você realmente respondeu o que estava perguntando. Né? E a prova do ESA tem muito isso, pelo que eu estava observando. Essas pegadinhas que você faz uma etapa e esquece de outra ali na empolgação, por acabar vendo o resultado e acabar se empolgando e marcando ali a resposta que você acha que é a certa e caiu na pegadinha, tá? Então a figura diz assim, a questão diz assim: a figura abaixo mostra o triângulo ABC circunscrito em uma circunferência de centro O e raio 3. Determine o perímetro da região sombreada, considere BAC igual a 90, alfa igual a 30 e π igual a uma aproximação aí de 3,14. Então o que nós sabemos? Nós sabemos que o ângulo BAC é 90 graus, então BAC já está inclusive marcado aqui, né? Com esse símbolo do ângulo de 90. Nós sabemos também que o alfa é 30 graus, então eu sei que esse ângulozinho que está delimitado aqui é de 90, é de 30 graus. E eu tenho uma aproximação para π. Eu sei também que o raio da minha circunferência é igual a 3, então essa medida aqui que eu estou destacando em vermelho, que vai da borda da circunferência até o centro, é 3 em ambos, tá? Tem o 3 aqui e o 3 aqui. E ele está pedindo para a gente determinar o perímetro da região sombreada. Então eu quero essa figura aqui, né, que é bem parecido com aquele do joguinho lá do Pac-Man. Então aqui, se vocês observarem, eu quero esse perímetro, eu quero saber quanto é essa medida dessa extensão em vermelho aqui que eu desenhei. Então eu já sei que eu tenho 6 unidades aqui, mas me interessa ainda fazer o cálculo dessa região aqui, ó, que eu estou destacando agora em verde claro aqui. Eu preciso saber quanto vale esse perímetro aqui. Beleza? Então, o que eu vou ter que observar? Na verdade, tem várias coisas que a gente tem que observar em termos de geometria plana, principalmente no que diz respeito aos ângulos, tá? Então, o que eu vou observar? Se eu, por exemplo, ligar aqui esse ponto de tangência até esse centro, nesse ponto de tangência, obrigatoriamente eu tenho um ângulo de 90. A mesma coisa eu posso fazer aqui. Se eu ligar esse ponto de tangência aqui, desse lado AC, né, com a minha circunferência, tangência, o ponto de tangência ele vai ter só um ponto em comum, né? E eu vou ter aqui também essa medida igual a 3, 3, 3 e 3. Mas não é isso que realmente me importa aqui nesse caso, essa medida 3. Por que eu fiz isso? Para vocês observarem que aqui eu tenho um quadrado. E se eu tenho um quadrado e eu estou ligando um vértice ao outro aqui, eu estou traçando a sua diagonal. Né? Então, se eu estou traçando a diagonal, vai ser exatamente a bissetriz desse ângulo. Vai dividir esse ângulo em dois ângulos iguais. E aí eu consigo já dizer que esse carinha que está aqui é de 45 graus, certo? E esse carinha aqui que eu ainda não sei, que eu preciso descobrir. Tá, mas por que, professor, que você está mexendo com esses ângulos? Simplesmente, gente, porque eu preciso saber quanto mede esse ângulo aqui para eu calcular essa medida em verde. Eu tenho que saber quanto que mede esse ângulo aqui, ó. Eu sei que é menos que 360 graus, né? E provavelmente aí é menos que 270 graus também, né, aparentemente, mas nós já vamos ver isso. Então eu preciso desse ângulo. Se eu descobrir quanto que mede esse ângulo aqui em branco, é só eu descontar do 360. Tá? Então, eu já sei que aquele pedacinho ali é 45 graus. E aí nós vamos fazer mais algumas jogadas. Eu até vou apagar aqui para não ficar com esse excesso de informação e acabar atrapalhando a nossa solução, tá? Vamos lá. O que eu posso observar, então? Se eu ligar esse ponto do centro até o ponto de tangência aqui também, que é o ponto que tem em comum entre o lado BC e esse meu raio, eu também tenho um ângulo de 90. E aí nós temos uma propriedade em geometria, que se eu tenho aqui, ó, esse segmento vale 3, esse aqui também vale 3, né? Então eu tenho dois raios e eu tenho um ponto aqui, né? Se eu ligar esses pontos, esses segmentos aqui, eu tenho dois segmentos iguais. Então aqui, por exemplo, se vale, sei lá, se vale y, aqui também vai valer y, né? Apesar que essa medida não vai ser necessária pra gente, é só para eu representar geometricamente mesmo. E essa medida aqui vai ser a mesma, né?
para os dois triângulos. Então, esses dois triângulos retângulos aqui, esse aqui também é retângulo, esses que eu destaquei em vermelho aqui, que parece uma pipa, eles são congruentes, eles são iguais, né? E se eu sei que aqui é 30 graus, aqui é 90, obviamente, essa medida aqui, ó, esse ângulo aqui, vai ter que ser 60 graus para a soma dos ângulos internos desse triângulo fechar 180. Então, obrigatoriamente, aqui eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter os 30 graus, né? E aqui, obrigatoriamente, eu vou ter 60 graus. Opa! Achei quanto mede esse ângulo aqui, que é o que me interessava. É exatamente 360 graus menos os 60 com 45, né? Então, é exatamente menos 100 e... opa! Ah, não, tá certo. É exatamente igual a 105 graus. Ou seja, esse ângulo maior, que é o ângulo desse setor que me interessa para eu calcular o comprimento desse perímetro aqui, é exatamente igual aqui a 255 graus. E com isso agora, gente, eu consigo encontrar quanto mede, né, o comprimento desse arco aqui. Então eu vou apagar aqui, né, esses itens. Pera aí. Eu vou apagar aqui todos esses itens para não ficar carregado. Então eu sei que esse ângulo aqui é 105 graus. E eu sei que este ângulo aqui maior que me interessa é 255 graus. Aí eu pergunto para vocês, vocês lembram o processo que a gente faz para encontrar o comprimento da circunferência? Então, quando eu penso numa circunferência, né, no seu comprimento total, para 360 graus, eu uso o quê? Eu uso 2πr. Né? Esse é o cálculo, 2 vezes π vezes o raio. Mas eu não tenho 360 graus, eu tenho exatamente 255 graus. Então, eu vou usar uma regrinha de 3 para eu saber aqui, vou chamar de x, qual vai ser exatamente o comprimento da minha circunferência. E aí, tem gente que gosta de usar a fórmula, né, pro comprimento ali do setor. Eu prefiro que vocês lembrem da regra de 3, porque aí vocês lembram da aplicação do conceito e não decoram mais uma fórmula. Então, uma regrinha de 3 aqui, ó. Eu tenho para 360 graus, eu uso 2πr. Para 255 graus, eu vou usar x. Grandezas diretamente proporcionais, né? Se eu aumentar uma, vai aumentar a outra. Então, eu posso multiplicar cruzado direto aqui. Então, eu vou ficar com x vezes 360 graus. X vezes 360 graus. Igual a 255 vezes, aqui é graus, né? Vezes 2πr. Vezes 2πr. Então, o meu x aqui, isolando ele, vai ser 255 sobre 360, que multiplica 2πr, que a gente chega até numa dedução de uma formulazinha. Quando você quiser calcular o comprimento de um setor, que não vai ser, na verdade, da circunferência inteira, é só você pegar o ângulo que ele corresponde, o ângulo central, dividir por 360 e multiplicar por 2πr. É uma alternativa se você quiser fazer. Lembra-se que tem uma aproximação para π aqui no nosso enunciado, que é 3,14, e agora é só trabalhar com a matemática básica aí, né, e fazer toda essa solução. Então vamos ir simplificando aqui, gente, para facilitar a nossa vida, né? Então vamos dividir, ó, esse 2 dá para simplificar com esse 360, então vai ficar 255 sobre 180 aqui, graus, né? Vezes π vezes r. Então, o meu R aqui é 3 e o meu π é 3,14. Não esquece de nenhum dado desse. Então, x igual. Esse 3 dá para simplificar com esse 180, então vai ficar 255 dividido por 180 com 3 simplificando vai ficar 60, tá? Vezes ainda 3,14. Eu não vou arredondar porque os valores aqui talvez possam fazer um pouquinho de diferença. Vamos deixar assim mesmo para nós não corrermos o risco. Aqui 265 dividido por 60. Dá para a gente fazer esse processo, eu vou colocar aqui. Apesar que dava para simplificar ainda um pouquinho mais. Vamos ver o que dava para fazer aqui. A gente poderia dividir por 5, né? Vamos dividir aqui mais uma vez por 5. Então, se eu dividir aqui o numerador e o denominador por 5, 250 por 5 fica 50, e o 5 por 5, 1, então 51. E o 60 aqui por 5, 12, né? 12 vezes 3,14. Dá para dividir aqui por 3 ainda, né? Pô, vamos fazer isso, então. 51 aqui por 3 vai dar... 48, 42, 14... 17? É 17, né?
17. Então, 17 dá para dividir aqui por 3 também. E 12 por 3, 4. Então, vezes 3,14. Aí aqui já dá pra gente fazer, né, gente? Ó, 17 dividido por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes, mas vamos dividir aqui, praticar a divisão, né? Nós temos aqui, então, 17 por 4, 4. 4 vezes 4, 16. Vai sobrar 1, vírgula. 10 por 4 aqui, 2. Vai sobrar 2, 0 e 4,25. Certo? Que é a metade da metade de 17. Então, eu tenho 4,25, matemática básica aí, 4,25 vezes 3,14. Beleza? Vamos ter que fazer esse processo aí, não vamos ter como fugir, tá? 4,25 vezes 3,14. Vamos lá. 4 vezes 5, 4 vezes 2, 4 vezes 4, 16, mais 1 lá, 17. Aí eu tenho 425, porque é vezes 1. E eu tenho 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E 3 vezes 4 aqui, 12. Então, eu tenho que ter esse valor aqui. Tenho 0, 5. Aqui eu tenho 14. Aqui eu tenho 11, 12, 13. E aqui eu tenho 13. Como eu tenho 4 casas decimais, né? Somando as duas casas, então 1, 2, 3, 4. Então, isso daqui, ó, deu 13,345. Que seria em centímetros. Aí vem lá o felizão, pô, acertei a questão, vai lá e marca a letra C. Pois é, não é a letra C. Lembra que eu falei, gente, volta no enunciado, cuidado para não esquecer que você tem que somar esses dois raios, porque é o perímetro de todo esse setor circular. Então é esse resultado aqui, né? O perímetro vai ser todo esse resultado ali do 13,345. Só que eu tenho que somar os dois raios, então são dois raios, cada um vale 3, então mais 6. Isso aqui vai dar um perímetro para nós, então, de 19,345 centímetros. Uma questão tranquila aí, se você sabe propriedades básicas de geometria, ali do triângulo, dos ângulos. E lembra, gente, você não precisa decorar a fórmula do comprimento de um setor circular. Lembra da regra de 3. 360, 2πr, então o ângulo que você quer se chama de x, isola ali e você consegue encontrar tranquilamente, ok? Qualquer dúvida, registra aqui nos comentários. Espero que essa solução tenha lhe ajudado. Bons estudos e até a próxima.